E aí pessoal, beleza? Professor Gessé falando aqui. Hoje a gente vai tratar das características das substâncias formadas por ligação covalente ou dativa, tá? São as duas ligações que a gente acabou de estudar e vamos analisar aí as principais características. Elas podem apresentar-se nos três estados físicos diferentes da ligação iônica. Os compostos covalentes eles se apresentam nos três estados físicos. Compostos iônicos, lembrando, eles normalmente se comportam como sólidos à temperatura ambiente, tá bom? Eles têm um ponto de fusão muito alto, ok? E aí, as substâncias covalentes elas têm os três estados, né? O que depende de como as moléculas se atraem, tá certo? Normalmente esse ponto de fusão deles gira em torno de 500 graus Celsius, né? Abaixo de 500 graus Celsius. Já das substâncias iônicas é 900, 1000 graus Celsius, muito alto. Bom, exemplos: o CO2, o gás carbônico, o dióxido de carbono, também conhecido, ele se apresenta no estado sólido nas condições ambientes, tá bom? Normalmente o gás carbônico ele é um gás, tá ok? Estado gasoso, e é uma substância covalente, tá ok? A gente tem aí a água que se apresenta no estado líquido na temperatura ambiente, mas elas podem se apresentar no estado sólido e gasoso, dependendo da temperatura do local, do sistema, tá bom? Mas na temperatura ambiente, a gente sabe que a água se apresenta no estado líquido, então já é outra substância covalente que também tem outro estado físico. Olha só aqui a glicose, tá? O açúcar, tá? Ele se apresenta no estado sólido na temperatura ambiente, tá bom? Por quê? Né, a união dessas moléculas em solução, mesmo que tu jogue o açúcar na água, ele não forma íons como a ligação iônica, tá bom? Eles acabam se mantendo e, por exemplo, como não tem a presença de íons em solução, não vai existir forças elétricas aí muito intensas unindo as moléculas formando outras substâncias, tá bom? Que formam as substâncias. O açúcar, por exemplo, uma água pura com açúcar, não vai conduzir uma corrente elétrica tão eficaz como, quase não conduz a corrente elétrica, né? Como uma água com sal, por exemplo, que é uma substância iônica, formada por ligação iônica, né? O sal de cozinha, por exemplo, tá bom? Então nós temos aí exemplos de três substâncias em três estados físicos diferentes na temperatura ambiente. Essa é uma das características das substâncias formadas por ligação covalente. Né? Elas apresentam baixo ponto de fusão, como eu acabei de falar para vocês, menores do que 500 graus Celsius. Isso é baixo, tá bom? Porque sem a presença de íons aí acaba não tendo a força entre as moléculas, aquela força eletrostática entre os átomos que formam a molécula, tá ok? E aí a gente tem aqui o terceiro item: quando puras não conduzem corrente elétrica. Tu tem uma substância pura, ela não vai ter a condução de corrente elétrica, né? Como eu falei aqui, o estado do açúcar aqui, tá? Ele pode conduzir bem pouco, né? Mas lá no ensino superior é que tu vê isso. Mas normalmente ele não vai conduzir elétrica como uma ligação iônica, um composto formado por ligação iônica. E aí a gente tem apenas a exceção do grafite, tá bom? O grafite aí que conduz sim, tá bom? Isso depende aí da estrutura, tá bom? Da molécula. No caso do grafite é uma exceção. A gente vai fazer até uma análise mais na frente, porque que ele conduz essa corrente elétrica e as outras substâncias não. Ok? Então essas são as principais características das substâncias covalentes, que são formadas por ligações covalentes ou dativas que a gente vem estudando, tá bom? É um pouquinho o oposto do que a ligação iônica, tá certo? E aí a gente finaliza por aqui, tá bom? Desculpa aí porque ficou ligação iônica aqui, mas no primeiro tem ligação covalente, tá bom? É porque acabou ficando ligação iônica, tá certo? E aí a gente prossegue o nosso estudo. Valeu, pessoal. Forte abraço.